Fala galera, tudo bom? Meu nome é Felipe Boim e eu vou apresentar aqui um pouco para vocês de algumas reflexões que eu tive a partir da proposta que foi feita pelo colóquio. Eu sou antropólogo, então a minha análise pensando essa questão de magia e arte vai estar atrelada ao que seria a antropologia da arte, né? Há poucos meses eu defendi o meu mestrado e aonde eu discuto a magia do caos, né? Então essa reflexão acadêmica da magia é algo que me agrada bastante. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de fazer isso nesse colóquio. Bom, basicamente a minha proposta é esboçar algo que pode ser uma antropologia da arte mágica, né? E eu vou trazer algumas questões para que a gente possa pensar sobre alguns pontos. A base das minhas reflexões foi um livro do Alfred Gell, que chama Arte e Agência, e um artigo do Tim Ingold, que é chamado Trazendo as Coisas de Volta à Vida, Emaranhados Criativos no Mundo de Materiais. Então, o Tim Ingold eu vou acabar utilizando mais no final, porque para mim ele dá um passo além do Alfred Gell, e é bem interessante a contribuição que ele tem, ainda que pontual, dentro do que eu vou falar aqui. Quando a gente está falando de antropologia da arte, a gente tem que entender que as primeiras tentativas desse campo foram de compreender objetos tribais, né, objetos produzidos por grupos compreendidos como primitivos, como obras de arte. O que isso significa? Que o modelo estético de cada grupo cultural ele está relacionado com diversos fatores que dizem respeito àquele grupo cultural, né? Esse modelo estético ele não se expressa só na arte, mas ele também engloba relações mágico-religiosas, econômicas, sociais, um total de relações, né? E se a gente traz isso para a contemporaneidade, eu considero que a gente também tem que pensar que, estando inseridos no meio mágico, esse meio mágico, esotérico, ele pode ser pensado como algo uniforme em algum sentido, ou seja, existe um certo modelo estético que é buscado, né, numa produção de um objeto artístico. Quando eu falar de objeto de arte aqui, durante a apresentação, eu estou me referindo tanto a objetos produzidos por magistas, né, ou um objeto já existente e que foi modificado por ação mágica. Para mim, qualquer um desses objetos, como vocês vão ver no decorrer da apresentação, podem ser compreendidos como objetos de arte dentro do meio mágico, né? Bom, considerando que a gente tem esse modelo estético particular dentro do grupo mágico, né, um outro ponto que a gente tem que pensar é como cada obra nova é de alguma forma feita tendo como comparação as obras que foram feitas anteriormente, né? Então existe um certo juízo estético dentro do meio que faz com que as produções artísticas sejam mais ou menos equivalentes no decorrer do tempo, né? Obviamente esse modelo estético ele não é imutável, ele está em constante transformação, mas eu acho interessante perceber como alguns aspectos da produção artística dentro do meio mágico eles têm uma certa continuidade. Então, basicamente, um primeiro ponto, fechando essa primeira parte, é que para uma antropologia da arte mágica, né, ou para a gente pensar o que seria uma teoria da arte, uma teoria antropológica da arte mágica, a gente tem que analisar como se dá a produção e a circulação dos objetos artísticos dentro do próprio meio mágico e esotérico, né? Eu acho isso um ponto bastante importante para a análise. E a questão do estilo está relacionada à atribuição e à comparação estética que ocorre dentro desse próprio meio. O segundo ponto que eu gostaria de trazer para reflexão trata da questão da agência, né? A gente pode pensar aqui também a questão da vontade com V maiúsculo, né? Então o que eu quero trazer é uma compreensão
dos objetos artísticos como agentes sociais, né? Como dotados de agência, ou seja, eles são disparadores de eventos, basicamente. Eventos, acontecimentos, ações, experiências, um entrelaçamento de acontecimentos, né? E, de alguma maneira, eles são uma extensão da vontade do operador, né? Daquele que produziu a obra de arte. Mas não limitados ao operador também, né? Porque um objeto de arte, um artefato, ele pode agir tanto internamente, individualmente em cada pessoa, né, ou na própria pessoa que produziu aquele objeto, como pode ter uma agência externa, né? Então desencadear diversos eventos no meio social em que ele está inserido. Eu acho legal pensar essa questão da agência com um exemplo antropológico que está no Argonautas do Pacífico Ocidental, é escrito pelo Malinowski, e ele traz o exemplo do Kula. O Kula é um sistema de intercâmbio, né, um sistema de trocas comerciais, mas que na verdade envolve muito mais do que isso. Né? É um sistema de trocas, mas que está relacionado à economia, à religião, questões mágicas estão envolvidas, enfim, a totalidade da sociedade, né, está envolvida nesse sistema de prestações e contraprestações. Os sobreandeses, que são o povo que realiza essas trocas, que realiza o Kula, eles residem em ilhas, né, residiam em ilhas, e as trocas eram feitas através de navegação. Eles tinham que navegar para o lugar onde essas trocas seriam realizadas, e todas as canoas possuíam carrancas que eram modificadas, né, eram feitas magicamente, e era atribuído uma agência mágica de aquelas carrancas, né? O que acontece? Quando eles faziam isso, isso facilitava todo o processo comercial que estava por vir. Isso já disparava uma série de ações que iam contribuir para que o fluxo de trocas fosse proveitoso, né? Eu acho isso um bom exemplo para a gente pensar como que, trazendo para os dias de hoje, como a gente pode pensar isso no dia a dia. Outro ponto relevante é que, na verdade, quando a gente está falando de agência, a gente pode sair um pouco dessa ideia de beleza, do que é bonito, e a gente pode pensar que o belo, falando de um objeto de arte, é também aquilo que dispara experiências, né? Eu acho que é uma reflexão interessante. E agora, abordando o Tingold e finalizando minha exposição, tem dois pontos que eu acho muito legais. Um é pensar que objetos de arte eles não estão congelados no tempo. Você fez um objeto de arte. Ele não está acabado. Isso não é o mais importante. O produto final não é o mais importante, né? Se a gente, inclusive, pensar magicamente, mas todo o processo de formação, todo antes e todo depois, é algo muito relevante se a gente for fazer uma antropologia da arte mágica, né? Porque antes a gente tem um fluxo do pensamento do artista, das relações que ele está inserido, das transformações que ele quer causar no mundo, e ao mesmo tempo, após isso, esse objeto ele vai estar entrelaçado numa rede de acontecimentos que são importantes para a gente entender qual é a natureza desse objeto. Isso faz com que a gente compreenda esse objeto, e aí o Ingold utiliza o Heidegger aqui, não como objeto, na verdade, mas como uma coisa, né? E aí a gente pode entender ele como indo para além da agência, né? Pensar as coisas mágicas como sendo dotadas de vida, né? Como uma capacidade geradora de um campo de relações. Então a arte, nesse caso, se for pensar magia e arte, a arte mágica ela não é estática, né? Ou talvez ela não possa ser pensada como estática. Por mais que a gente explore de onde ela vem, existe sempre um conjunto de acontecimentos, né? Um emaranhado contínuo de acontecimentos que vão se desenrolar, né? Então a gente pode pensar os artefatos mágicos como estando conectados, né, a um constante processo de crescimento e movimento dentro do meio mágico. Bom, era isso, basicamente, né? Foi bem rápido a minha apresentação, mas é só para trazer algumas questões para reflexão. Como eu disse, é um
são só algumas questões, né, do que pode vir a ser uma antropologia da arte mágica, né, se a gente puder pensar dessa maneira, ou uma teoria da arte mágica. E eu acredito que seja isso. Muito obrigado, espero que vocês se divirtam no decorrer do colóquio. Até mais, um abraço.